Olá, muito boa tarde. 2016 está a terminar e deixa para a história acontecimentos marcantes nos diferentes setores da sociedade. Neste programa vamos olhar o ano que passou para referir momentos que foram determinantes para Portugal e para o mundo. Para essa análise é hoje convidado do programa Eclésia, António Bagão Félix, professor universitário, e agradeço antes de mais a presença neste programa. Muito obrigado, Dr. António Bagão Félix, por estar connosco, para olharmos de facto um ano cheio de histórias, cheios de acontecimentos positivos e negativos. É possível agrupá-los em torno de alguns temas principais? Acho que sim. O lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é o desespero, é a insegurança, é a pobreza. E do lado positivo, naturalmente, em primeiro lugar, a esperança, a necessidade de reforçar a ética na sociedade, na família e no mundo. E também a exortação no sentido da paz e do desenvolvimento humano integral. Vamos então a essa análise em torno de algumas palavras. No programa Eclésia, palavras começadas por E. Por E, 7 palavras, a partir das quais vamos analisar então este ano que termina. Desde logo, esta primeira palavra, esperança. Porquê esta palavra esperança para recordar um ano que termina? Em primeiro lugar, como cristão, é uma das virtudes teologais, para além da fé e da caridade. Curiosamente, na Spes Salvi, na encíclica de Bento XVI, ele dizia que a esperança é a virtude mais luminosa e encorajante, mas é também a mais misteriosa. A esperança é o antídoto para podermos lutar contra os males, as injustiças do mundo, em todos os planos. E alguém dizia que a esperança é o empréstimo que se pede à felicidade, ainda por cima sem juros. E sendo assim, nós devemos considerar a esperança como um elemento que não podemos perder. Aliás, o povo é muito sábio quando diz a esperança é a última coisa a morrer. A esperança é a razão do coração e, ao mesmo tempo, é o coração da razão. E exige de nós uma atitude de lutar contra o desespero, contra a desesperança, em todos os planos. Atenção, contudo, que a esperança não é uma fantasia, não é uma ilusão, não é querer aquilo que não se pode atingir. É a esperança, obviamente, para os cristãos na ressurreição, mas também é a esperança no domínio social, a esperança no domínio da construção da família humana, a esperança na defesa da ecologia humana e ambiental. E é de tudo disso que se trata. Eu acho que é o ingrediente, é o fermento, é o sal fundamental para procurarmos lutar contra o que está mal. Um bom ponto de partida, sem dúvida, para olhar o ano que termina. Um outro que será, enfim, que estará num outro extremo, é a palavra eutanásia, a segunda palavra pela qual vamos analisar este ano de 2016. Aqui, acredito, Dr. Bagão Félix, por motivos bem diferentes. Sim, por motivos não da esperança, mas do desespero. A eutanásia está a ser discutida em Portugal, como noutros países. Provavelmente em 2017 vai ser um ano em que vai estar presente a nível de propostas de lei e aspectos políticos. Eu só gostava de referir 1 ou 2 pontos. Evidentemente que para nós, cristãos, a vida é um presente de Deus. E a vida, ou seja, o valor supremo, o valor máximo do ponto de vista ético e do ponto de vista da humanidade, não resulta da lei positiva, resulta da lei natural. E como tal deve ser entendido. Não pode ser a lei positiva que deixe crescer a ideia da cultura da morte. Eu sei que há sofrimentos muito grandes de pessoas no fim das suas vidas, mas hoje também há, tecnicamente, cuidados paliativos. Temos que reforçar a ética do cuidar, quando já não é possível a ética do curar. E não estou a ver, não consigo compreender
como é que se pode, através de uma lei, de uma norma jurídica, definir o que é sofrimento intolerável. Qual é a medida? É a medida do legislador? A medida do próprio doente? A medida da sua família? Ou seja, além de ser mais uma perspectiva da cultura de morte, encerra sempre o perigo não do uso, mas sobretudo do abuso da lei, como aliás já está a verificar em países como a Holanda e outros. A Igreja Católica, e muito bem, diz que não devemos confundir a eutanásia, que devemos repudiar, obviamente, com a obstinação ou o encarniçamento terapêutico, ou seja, continuar a dar medicamentos em excesso para uma situação que já não tem solução. A obstinação terapêutica não se deve confundir com a eutanásia. Agora, a eutanásia é violar, para nós cristãos, uma regra suprema, que advém de que não somos os donos do nosso corpo, somos usufrutuários do nosso corpo, e é também uma lei que não pode ser legislada sob pena de ser arbitrária. Estas expressões legislativas o que é que mostram? Mostram, na minha opinião, uma tendência perigosa, perigosíssima, para legislar sobre elementos naturais da humanidade. Sempre tendo presente, de facto, esta ideia da cultura de morte. Cultura é com ponto de interrogação, porque não há cultura de morte, mas há a ideia de que... Olha, permita-me então, de uma maneira muito simples, referir isto. E creio que foi o Dom António Marcelino, o saudoso Dom António Marcelino, que uma vez me disse que nós vivemos hoje uma sociedade caracterizada por um triângulo: fraldas, analgésicos e micro-ondas. Ele dizia fraldas porque tudo é descartável, como aliás o Papa Francisco vem referindo a cultura do descarte. Micro-ondas porque queremos tudo rápido, só há urgência, não há importância. E analgésicos porque não suportamos a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento fazem parte da natureza humana. E é com esperança e não com desespero que devemos enfrentá-lo. E talvez para, enfim, analisarmos tudo isto e também estas incursões legislativas, esteja a ser necessário falarmos de ética. Uma palavra que é necessário introduzir também no debate político e nas relações entre os vários setores da sociedade. Sim, a ética é um elemento fundamental. Eu acho que a crise por que passa o mundo, particularmente depois de 2007, 2008, é uma crise mais do que económica, é uma crise de valores, crise ética. Porque há pessoas que estão convencidas que cumprindo a lei se está a ser ético. Evidentemente, cumprindo a lei, se a lei for boa, está-se a ser ético. Mas a lei é o patamar inferior da ética. Ou seja, não há nenhuma lei que me obrigue a ser solidário, a ser amigo, a ser leal, a ser verdadeiro, a ser solícito. Assim como não há nenhuma lei que me proíba o ódio, a ganância, a cupidez, a deslealdade. Ou seja, isso nunca poderá ser plasmado, regulado pela lei. Ora, o que nós sentimos cada vez mais é que são esses elementos éticos que não podem ser vertidos na norma jurídica que têm que ser alicerçados, robustecidos, desde logo nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso emprego, na rua, na sociedade, no mundo. Isso falta muito e eu acho que há dois aspectos ainda que devemos ter em conta, e só para sintetizar, na questão da ética. De há uns tempos esta parte tem havido autores que têm dito que entre os atos eticamente bons e eticamente maus há os atos eticamente indiferentes. Ora, a indiferença é um dos grandes males do mundo. É talvez a arma mais letal que conduz a outras formas letais contra a vida. O que eu acho hoje é que estamos subjugados muito a duas éticas. A ética adversativa, ou seja, eu devo fazer assim, mas nestas circunstâncias, contudo, neste caso, há sempre uma exceção. A ética não admite exceções. E o outro aspecto da ética que é, em meu entender, limitativo e restritivo, é o que eu chamo de ética quantitativa. Ou seja, diz-se aquela pessoa ou aquela organização
é pouco honesta ou é muito honesta. Não há pouco nem muito. Ou é honesta ou não é honesta. Nós não podemos ser honestos com 1 milhão de euros e desonestos com os trocos. Precisamos, talvez, de bons exemplos e seguimos esta análise a 2016 através desta palavra exemplaridade. Há bons exemplos ao longo deste ano que termina? Encontramos bons exemplos? Sim, há sempre bons exemplos. Mal seria se não fosse, não é? Mas também há maus exemplos. A exemplaridade é a versão laica da santidade. E, verdadeiramente, a única autoridade que pode residir dentro de nós para com os outros, para com o outro, para com o mundo, se quisermos, a única autoridade é a autoridade do exemplo. Não é a autoridade dos cargos que exercemos, das funções que temos. A autoridade do pai ou da mãe, por exemplo, para falar da família, não é biológica, não é de uma autoridade no sentido relacional. Não, é uma autoridade no sentido do exemplo. Podemos chamar a isto educação. E a educação é muito mais do que o ensino. Por isso, eu, quando falo de exemplaridade, falo sobretudo na base mais natural e primária da sociedade, que é a família. Se nós achamos que, através apenas do ensino, do saber académico, conseguimos construir líderes exemplares, estamos enganados. Por isso, aliás, é que eu penso que o Ministério da Educação se deveria chamar Ministério do Ensino, porque a educação reside primariamente na família, que delega parte dela na escola e não se deixa absorver totalmente pela ideia da escola. E nesse âmbito da família, infelizmente, cada ano parece que a vai tornando mais frágil. Sim, porque o Estado apropriou-se da educação, da educação entre aspas, global, porque nunca poderia ter, dos filhos. Verdade seja dita que muitas famílias se deixaram seduzir por essa libertação, entre aspas, da ideia de educar os filhos. João Paulo II falava de filhos de órfãos de pais vivos. Essa é uma questão fundamental. Portanto, convinha que a escola fosse eficiente, seja educativa, mas não esgote, longe disso, a educação. Agora, também há coisas que eu não consigo perceber, e permita-me uma pequena nota, que certamente vai ser discutida em 2017, que é nos alunos, ainda numa fase primária, inicial, no 6º ano ou no 5º, poderem vir a ter aulas sobre interrupção voluntária de gravidez, sobre aborto, tudo isso. Lá voltamos à cultura da morte. Em vez de se promover a cultura da vida, ensina-se o modo mais soez da cultura da morte. Temos de, mesmo que brevemente, falar do Papa Francisco nas suas marcas deste ano. Foi um exemplo até para a própria Igreja Católica, sobretudo aí. Sem dúvida. Acho que tem sido exemplar e tem sido um exemplo. Pelas suas ideias claras, cristalinas, simples, e a complexidade está em ser simples e dizer simples as coisas, ao qual alia um carisma. Hoje nós precisamos do carisma também, que é um dom natural que o Papa Francisco tem e que tem posto completamente ao serviço do outro e ao serviço da harmonia e da paz no mundo e até de um diálogo interreligioso mais fecundo. Um líder, de facto, que vai exortando, não só pelas palavras, mas sobretudo pelo seu exemplo. E seguimos nesta palavra, exortação, nesta análise de 2016. O que nos diz esta palavra, Dr. Bagão Félix? Exortação, enfim, é um documento papal, enfim, hierarquicamente podemos dizer, um pouco abaixo da encíclica, mas eu, sobretudo, com isto, quero lembrar uma das notáveis exortação apostólica do Papa Francisco, creio que de 2013, Evangelho Gaudium, em que ele denuncia a ditadura do dinheiro, sem pátria, a cultura do descarte, como já há pouco referi. Ele dizia que a economia às vezes é perversa e mata. O culto
às vezes exagerado, da estatística sobre cada um de nós. E, portanto, olha, de algum modo com isto, eu convido as pessoas que estão a ouvir a ler, cristãos ou não cristãos, esta grande exortação apostólica de 2013 e também a de 2016, relacionada com a família. Precisamente, a Amoris Laetitia. A Amoris Laetitia, sobre o papel da família, mais uma vez, que, aliás, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro de 2017, o Papa Francisco reforça dizendo que a cultura da não violência, se quiser, a cultura da paz, tem que começar na família, e os primeiros artesãos da paz, a expressão é do Papa, devem ser os membros de cada família. Foi também nesse âmbito, no âmbito da família, o ano marcante por esta exortação e pelos desafios colocados às várias estruturas da Igreja Católica, pelo acolhimento que é necessário fazer às famílias. Sim, sem Há uma nova era também inaugurada? Acho que sim. Acho que a Igreja Católica tem que procurar conciliar a pureza das virtudes com a ideia da purificação e do perdão. Não fazendo sobressair nenhuma delas, mas procurando casá-las e harmonizá-las o melhor possível. É um ato de inteligência, é um ato de sabedoria e é um ato de humildade que a Igreja com que a Igreja deve e pode contribuir para a paz no mundo, a paz no sentido mais global da expressão. E neste ano, de facto, passos foram dados nesse sentido. Uma outra palavra presente, não só neste último ano, mas há muitos, e de forma muito determinante, é a palavra economia. O que trouxe de novo este ano, 2016, à economia? A economia é fundamental, não é? É a administração da casa, oikosnomios, em grego. E o que eu sinto é que a economia está muito periclitante, há alterações profundas no mundo da globalização. A economia está-se a afastar das preocupações sociais, da questão da pobreza, da questão da desigualdade, da questão da dignidade e centralidade da pessoa humana. E o Papa também tem chamado muita atenção para isso. E é um grande desafio que se coloca desde logo a nós, Portugal, à Europa, ao mundo. A economia hoje enfrenta uma variável que há meia dúzia de anos não enfrentava tão fortemente, que é a ideia da imprevisibilidade. Não é apenas a ideia da incerteza, porque essa sempre existiu, existe nas nossas vidas, o risco é inerente à nossa condição humana, mas a ideia da imprevisibilidade. É difícil prever, com as mudanças políticas que existem, e com a ideia que é realmente bastante imprevisível do que o que é que vai acontecer, até politicamente, face às opções do eleitorado, dos diferentes eleitorados. Ou seja, estamos perante uma nova realidade para a qual, muitas vezes, a economia responde com um passo de caracol e, portanto, de algum modo, cava o fosso entre os diferentes grupos de pessoas e, designadamente, entre as pessoas mais pobres e excluídas e as outras. Não me refiro apenas à pobreza material, refiro-me à pobreza no sentido relacional, no sentido afetivo, no sentido humano, em geral. A economia está a ser bem tratada pela política? Não, a economia... há aqui, isto é uma opinião muito pessoal, não é? Mas há uma inversão perigosa, estruturalmente perigosa, na questão da economia. Porque hoje o que nós vemos é, no plano da democracia, a política está muito subjugada ao poder económico. Continua. Continua, mas com um aspecto que é, mais que ao poder económico, está ao poder financeiro. O que significa, o que é que eu quero dizer com isto? É que o dinheiro é um instrumento. O dinheiro é o óleo do motor, mas não é o automóvel. O que significa que injetar dinheiro para resolver problemas é apenas anestesiar os problemas. A economia só está ao serviço do homem se produzir. E só havendo produção é que pode haver distribuição mais justa e equitativa.
E nesta abordagem, através de 7 palavras ao ano 2016, a última é a palavra ensinamento. Por que motivos incluiu esta palavra, Dr. Vagão Félix, para uma retrospectiva do ano? Eu aí aproveitei outra forma de dizer doutrina social da Igreja, ensinamento social da Igreja. Desde a Rerum Novarum de Leão XIII, em 1891, até à última encíclica, ou encíclicas notáveis, por exemplo, mesmo do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate, que é absolutamente notável, nós sentimos que as encíclicas, que são para todos, como dizem, aliás, no início das cartas encíclicas, para todos os homens e mulheres de boa vontade, e não apenas para os cristãos, não têm as soluções técnicas, nem têm que as ter, porque faz parte da teologia moral, a doutrina, o ensinamento social da Igreja, mas têm as grandes linhas para a libertação do homem e para um desenvolvimento pluridimensional, integral, equilibrado, da casa comum, da ecologia humana, para utilizar as expressões da própria doutrina social da Igreja. E acho que dentro da Igreja é um desafio que se nos coloca. Nós falamos pouco do grande património universal que é o ensinamento ou a doutrina social da Igreja. E por isso eu continuo a dizer que a minha base, se quiser dizer mesmo, a minha base política de pensamento, ou melhor, talvez a minha base doutrinária de pensamento, é a doutrina social da Igreja. Não apenas por ser católico. Se calhar, se não fosse católico, aderia à doutrina social da Igreja em 98% do que está lá escrito. E só um ponto para concluir. Eu acho que, e o Papa Francisco tem condições para isso, na minha modesta opinião, a Rerum Novarum, que quer dizer coisa nova, não é? Foi escrita e publicada no tempo da Revolução Industrial, não é? Com os problemas dos assalariados e tudo isso. Hoje precisamos de uma nova Rerum Novarum perante as questões da globalização, as questões dos conflitos regionais, as questões religiosas, a ideia de um mundo novo perante estas coisas novas. Acho que era um grande presente para 2017 que o Papa Francisco nos podia dar e ajudar a construir a casa comum e a finalidade do bem comum. Curiosamente, inicia neste 1 de janeiro de 2017 o novo dicastério na Curia Romana para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Exatamente. Pode ser um bom... É por aí, não é? É por aí, exatamente. Por tudo isto, e voltando àquela primeira palavra que nós começamos esta análise, por esperança, essa palavra esperança, inicia este ano com essa atitude, o próximo ano, 2017, inicia com essa atitude. E termina este, enfim, estamos nesse movimento. Sim. Como sabe, a passagem de um ano para outro ano é uma convenção. Sim. O tempo flui em movimento uniforme. E, portanto, não há uma parede. Se pararmos do relógio, não notaremos. Não há uma parede entre o ano novo e o velho ano. Mas, apesar de tudo, não deixa de ser curioso que a ideia do ano novo é uma ideia que tem implícita... ou um aspecto tem implícito, a ideia da esperança. Parece que renovamos a esperança, parece que nós próprios, a minha vida vai procurar ser melhor. E, portanto, é sempre um momento para meditar, para refletir e para propor medidas, ações dentro de nós para os outros. Nesse sentido, a ideia do ano novo é uma ideia de esperança que deve coexistir com a ideia do respeito da tradição, não do tradicionalismo, mas da tradição, que perante o ano que acaba ou que está prestes a fenecer. E por certo que será a melhor atitude para começar esse novo ano que aí vem. Agradeço, Dr. António Vagão Félix, por ter feito esta análise. Tenha um bom ano. Também para si, bom ano, cheio daquilo que é bom, de saúde e felicidade. Muito obrigado por ter estado connosco.
Por este ano nós ficamos por aqui. Regressamos no dia 1, no programa 100x7, com a apresentação da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz. Na rádio podem ainda ouvir-nos mais logo, na Antena 1, pelas 22h45. Desejam uma boa tarde. Votos de um feliz Ano Novo.